Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 29, 30 e 31, que diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-los. A Bíblia fala de situações humanas muito semelhantes às situações que vivemos atualmente em nossa sociedade. Fala de indivíduos e famílias com problemas semelhantes aos nossos. Por isso nós nos identificamos com os seus relatos. Alguns problemas vividos pelas pessoas na época de Jesus são o desemprego, a fome, a falta de moradia e as diversas doenças presentes na sociedade são alguns dos desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus, que apesar de terem vivido em uma outra cultura e em uma outra época, temos muito em comum. Basta olhar ao nosso redor. Até parece que nada mudou. Na sociedade atual, observamos o desemprego, a fome, a falta de moradia, as muitas doenças, dentre outros males presentes em nosso meio. Sempre que eu leio a Bíblia, eu imagino o que estava acontecendo, para que aquele relato tenha sido registrado. Eu imagino o acontecimento como um todo, no seu contexto. Por quê? Porque dessa forma eu me sinto mais seguro para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. E o que estava acontecendo nesse momento na sociedade, em Cafarnaum, nesse momento do texto que nós lemos. Jesus e os discípulos estavam na cidade, era um sábado, e ele foi ensinar na sinagoga. Em determinado momento, apareceu um homem endemoniado dentro da sinagoga. Jesus expulsou o espírito imundo do homem, ele ficou curado, e isso já causou um grande burburinho, né? Um grande embate, uma conversa mais agitada entre as pessoas. Jesus, em seguida, sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André, que moravam em Cafarnaum. Talvez eles fossem almoçar, comer alguma coisa, né? Por quê? Porque eles estavam em meio a uma maratona de pregação e de ensino, apesar de ser um sábado. O versículo 29 diz que algumas pessoas acompanharam a Jesus, além dos discípulos Tiago, João, Simão e André. Mas o texto não deixa claro quem eram essas pessoas. Bom, ao chegar à casa, informam a Jesus que a mulher, a sogra de Simão, estava acamada e com febre. E aqui entra uma curiosidade cultural. As enfermidades, naquela época, em geral, na cultura judaica, do tempo de Jesus, eram associadas à possessão demoníaca. A tradição rabínica da época associava as febres a uma punição de Deus
a um castigo de Deus ou a possessão de algum demônio. Como todos eram judeus, ali, naquela ocasião, podemos então concluir que era assim que pensavam os discípulos e os demais presentes. Talvez a própria mulher que estava enferma pensasse assim. Jesus foi até a mulher e a encontrou de cama, paralisada, abatida, debilitada, sem forças físicas e à beira da morte. Ora, esse quadro clínico deixa claro para os presentes que a mulher estava sob o poder ou sob o domínio de Satanás. E a febre era a manifestação dessa presença do demônio no corpo da mulher. Por quê? Porque a febre estava impedindo que a mulher fosse ela mesma. O demônio havia tirado a sua liberdade e a sua autonomia. A febre é um demônio que queima e devora o corpo por dentro, fazendo arderem os ossos. Jesus, então, ajuda a mulher a levantar-se. E Marcos diz que imediatamente a febre deixa a mulher. Por quê? Porque para o evangelista, a ideia de deixar, sair, tá, corrobora, tá, o pensamento da época. Havia um demônio por trás da doença da mulher. E o interessante é que Jesus cura a mulher com o toque da sua mão. A impressão que temos, e essa é a ideia que o texto grego passa, é que do corpo de Jesus saiu uma energia vital que restaurou o corpo da mulher. Uma cura total, imediata. Lucas, no capítulo 8, relata a cura de uma mulher que tocou a orla da veste de Jesus e ficou curada. Os irmãos devem estar lembrados. E ao sentir o toque dessa mulher na orla da sua vestimenta, Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E esse poder é a energia vital irradiada pelo corpo de Jesus. Geralmente, nos relatos de milagres, é comum ressaltar-se a fé do enfermo. Mas nesse caso, Marcos não faz menção à fé da mulher. Pelo contrário, o que Marcos destaca é a solidariedade de Jesus para com a humanidade sofredora. Humanidade representada pela mulher. A cura dependeu apenas do toque de Jesus. Ou seja, foi a compaixão de Jesus pela mulher que restaurou a saúde da mulher que estava enferma. Eu gostaria de destacar dois ensinamentos, irmãos, desse texto, que considero fundamentais para uma fé prática, uma fé sólida. O texto diz que Jesus tomou a mulher pela mão, tocou na mulher, pegou na mão da mulher. E tomar pela mão é uma expressão bíblica usada para ressurreição. O verbo utilizado por Marcos é o mesmo verbo utilizado para a ressurreição de Jesus. Portanto, Marcos quer destacar, quer ressaltar a oposição entre estar morto e ressuscitar. A mulher passou da maldição da morte para a bênção da vida.
Para que eu e você tivéssemos vida, Jesus estendeu a sua mão e nos tocou. Sem o toque de Jesus, teríamos continuado mortos em nossos pecados. Se estamos vivos, se temos comunhão com Deus, é porque sentimos o toque de Jesus. Sentimos a presença da força vital de Jesus em nossas vidas. Devemos nos deter não na cura em si, mas no serviço da mulher que foi curada. Esse é um outro aspecto fundamental para a nossa fé. A primeira reação da mulher ao levantar-se, irmãos e irmãs, é servir. E servir a todos presentes indistintamente. Servir é a atitude principal de quem segue a Jesus. Portanto, a mulher foi liberta do mal que a impedia de servir. Ela estava prostrada, incapacitada de servir, imobilizada pela febre, pelo mal presente em sua vida. Assim como a sogra de Simão, irmãos e irmãs, eu e você fomos libertos por Jesus para servir. Nunca devemos esquecer o que Jesus disse em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, irmãos e irmãs, servir é o caminho de Jesus. Servir é o caminho daqueles que servem a Jesus. Mas para servir é necessário nos esvaziarmos de nossos preconceitos, de nosso egoísmo, do desejo de querer ser servido. Para servir é necessário nos preenchermos de Cristo e do seu amor pela humanidade. Precisamos nos encher do Espírito Santo para então vivermos em solidariedade em relação ao que sofre, em relação ao nosso próximo. Eu acredito, irmãos e irmãs, que este é o desafio que esse texto nos coloca. É o desafio que Jesus faz a mim e a você, neste momento. Nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus e do seu amor pelo próximo. Que a graça de Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém.